E antes tarde do que mais tarde, Dom Brothers terminou já faz mais de um mês. Eu prometi que a gente ia atualizar, mas ainda não atualizei, então tá na hora de resolver esse problema. E vamos falar do Super Sentai que tá rolando, que é King Ogre! E vamos ver se dessa vez eu consigo atualizar, porque são 6 episódios de uma vez só. Então vamos tentar de novo. Vocês não sabem como ficar gravando isso aqui, dá uma dor de cabeça. Só que Dom Brothers então acabou já faz algum tempo. E ele era uma série de Super Sentai que tinha mudado várias coisas. E por isso também foi uma série de ame ou deixo, né? Ele tinha uma pegada meio cômica ali no exagero, a gente chamou isso de meio de farofa, né? Ele inclusive tinha uma pegada um pouco de anime, mangá ali no meio. E saindo ele, a gente tem uma nova série de Super Sentai, a 47ª ali, né? Que estreou no dia 5 de março desse ano, que é o Osama Sentai King Ogre. E né, ele vai ter uma pegada bem diferente. Sai aquela comédia exagerada e entra uma história voltada para aventura, né? A gente vai ter inclusive uma questão próxima daquela aventura de fantasia, né? Só que a gente tira aquela fantasia que a gente, desculpa, aquela magia que a gente conhece na fantasia, né? E entra uma super tecnologia que não aparece em todos os momentos ali em todas as cenas, só que ela vai estar bem presente em outros, então é meio louco isso. É, a sinopse dessa que foi distribuída, né? A gente tem que era uma vez, né, há 2.000 anos atrás, uma força do mal chamada Bugnarak invadiu e tentou destruir a humanidade. 5 bravos guerreiros, né, usa o termo soldado em inglês, né, a tradução, mas enfim, aparece e uniu seus poderes aos Shungots, guardiões do espírito King Ogre, né, para destruir. King Ogre também é o nome do robô gigante, então já viu, né? Uma vez vencidos, os 5 tornaram-se reis e construíram o mundo em 5 reinos que eles governaram. Mas é uma profecia, diria que os Bugnarak retornariam 2.000 anos depois para terminar a missão de aniquilar a humanidade. E naquele dia, bem, então já dá para ver ali algumas questões, né? Primeiro, esses Shungots, como tem essa questão de alta tecnologia, né? Eles são basicamente aqueles robôs gigantes. Ele tem uma pegada de insetos, né? Que o pessoal falou muito, só que na verdade são artrópodes, né? Quando eles falam insetos, a maioria são insetos, somente os principais, só que a gente vai ter ali, né? Aranhas, escorpiões que são aracnídeos, tem um caracol ali, então são basicamente artrópodes ali que vão ajudar a formar ali, né, o símbolo dessa equipe. Os 5 primeiros episódios, então, é uma construção de mundo. A gente vai ter a apresentação dos 5 reis, né, ou melhor, os 5 membros do King Ogre, e cada um como controla um reino, ou a maioria deles controla um reino. A gente vai ter essa construção de mundo apresentando também o reino em questão, né? Então a gente tem o primeiro capítulo vai apresentar o que seria o Rei Vermelho. E aí a gente já tem um plot da série que vai ser apresentado, né? A gente tem o nosso querido, né, Reino Central ali, eu perdi o nome do cara, né? Ele vai ser controlado pelo Hercules Hest, que é um rei ali bem amado, bem querido ali por todos. Só que ele meio que tem essa fachada. Na verdade, ele é bem manipulador ali e ele vai tentar dar um golpe de estado nos outros reis
para juntar todos os reinos abaixo dele já nesse episódio. A gente já vê que ele é um rei que não se importa muito com as consequências dos seus atos, principalmente se inocentes vão morrer ou não. E isso gera a ira de uma pessoa que vai perceber isso, né? Que é justamente um jovem chamado Gira, que acaba roubando a espada do rei, né, e se proclamando o rei do mal que vai conquistar tudo. E aí eu já tenho algumas pegadas que eu gostei da série. Primeiro, só pra gente classificar, os reis não têm coroas nesse mundo. Na verdade, o símbolo de poder é justamente a espada, né, que vai ser o símbolo ali de ligação com os ancestrais e que vai chamar os Shungods e também transformar eles naquela roupa de Super Sentai básica, né, para combate. A segunda é que todos os reis vão ter uma certa brincadeira ali, ou melhor, uma apresentação envolvendo máscaras ali do que ele apresenta com o que ele é realmente. E a gente tem o Hercules, né, que vai ter essa visão de tipo o rei super bondoso que é super querido, mas que na verdade ele é um filho da puta enorme, que não tá ligando pro civis e vai utilizar tudo para ganhar ali o controle dos outros. Em contrapartida, a gente tem um Gira, e aí eu acho que dá uma certa é, mudança em alguns pontos, né? Que é justamente o como ele olha pro rei e fala que se essa é a sua justiça, né? Então eu vou ser o mal, né? O reino dele é o Shugodan. Mas enfim. Então tem essa questão. Se a justiça que é apresentada, não é ruim, não é boa, então eu vou pro outro lado. E obviamente ele tem uma visão ali de bem e mal, né? Então tem essa brincadeira. O Gira ali ele vai ser apresentado como um jovem bem idealista ali sobre questões e que ele utiliza o papel de vilão ali para conseguir, né, é, fazer as coisas que ele quer fazer. E no que ele rouba a espada do reino do Shugodan, ele consegue invocar o Koagata, né? Que é o. Não Koagata não, né? O robô gigante lá, que é um besouro, aquele com grandes pinças na frente, né? E aí ele consegue se transformar no Koagata Ogre, né? Que vai ser o Rei Vermelho. Nessa que ele se transforma, ele consegue invocar o King Ogre, que todo mundo fica meio surpreso. No segundo episódio, a gente. Só pra gente já falar alguma coisa. O Gira é interpretado pelo Taisei Sakai, ou Sakai Taisei, né? Que é um jovem ator japonês. Ele. Não, na filmografia dele, além do King Ogre, só é citado o Shinyu wa Akujo, que é mais Live Best, que é uma série de 2023 também. Que curiosamente também é outra série que está com o ator ali do Hercules, né? E que também não tem uma biografia lá muito grande na filmografia. Então são jovens atores ali que estão interpretando os seus papéis. No segundo episódio, a gente então vai apresentar para outro reino, que é o Nxopa. É meio ruim de falar, e o Gira fica errando toda hora. O rei desse reino é o Yamagust, né? Ele é interpretado pelo Aoto Watanabe. O Aoto também é um jovem ator, né? Na cinebiografia dele eu só achei realmente o King Ogre. E que o Sentai favorito dele, a série favorita, é o Deca Ranger. Enfim. Esse segundo rei vai ser apresentado um reino, só que o primeiro reino, que é o reino de Shugodan, ele é um reino que me lembra muito quando ele vai aparecer ali no cenário, me lembra um pouco uma Alemanha vitoriana ali e tudo mais.
Só que Enixopa ao contrário disso, é um reino super futurista. Enquanto em Shugodan vai ter alguns insetos tecnológicos ali ajudando, fazendo algumas coisas e tal, em Enixopa a gente vai ter prédios enormes, neon e tal, só que não é cyberpunk, é bem limpinho as coisas. E a gente vê que os habitantes desse reino, eles são aqueles que fazem o trabalho braçal ali para todo mundo, fazendo tecnologia e tudo mais. O Yama é justamente aquele que eu mais gostei até agora. É, e ali a gente já tem algumas aparições ali já dos Bugnaks nos dois episódios, né? É bom citar. No primeiro me lembrou muito, inclusive, Attack of Titans em várias referências. Nesse nem tanto. Só que ali a gente. O Yama Gust, ele me foi o favorito porque você tem uma outra pegada ali, né? Ele, como é um cara que vai trabalhar para os outros, ele tem uma quebra de classe ali, ele se vê cercado e acaba meio não tendo uma diferença com os habitantes do reino. Inclusive, na hora da treta, ele é o único rei que tem auxílio dos habitantes. Os habitantes vão lá ajudar ele na treta com o robô gigante e foda-se. Então nem aí. Só que em Flins, né? A treta inclusive se rola com questão de hackear, coisa assim, que é um hack bem anos 90, que é tipo apertar qualquer coisa, tecla doida rápida, né? Enfim. Então, eu gostei bastante por causa dessa quebra, né? Ele não é bem o rei, é mais tipo o cara que o pessoal segue porque ele é mais foda que os outros, ele manja muito mais de tecnologia e tudo mais. E não é como se fosse um chefe ali deles, mas ao mesmo tempo ele convive com eles no dia a dia. Então eu curti bastante ele, né? O terceiro reino que a gente vai ser apresentado é o reino de Shabana, que é pela Rainha Amarela, que vai ser a Kamakiri Ogre, né? Assim, o Yama é o Tombo Ogre, né? Que é uma libélula, e a Kamakiri Ogre vai ser um louva-a-Deus. No que a gente tem a apresentação, né, da rainha Himenoran, que aí essa foi a que eu menos gostei. Ela tem uma pegada muito de egoísmo ali, então é meio mimada e coisa assim. E a paisagem ali do reino me lembra muito a Holanda, né, com aquele monte de flores e tudo mais. Ela é egoísta ao extremo. E esse episódio tenta passar uma questão que tipo, ele é ela é egoísta, mas ao mesmo tempo ela ama os habitantes e isso não bate muito bem, sabe? Não vai pra mim muito pra frente. Eles podiam ter trabalhado melhor mas ela é a personagem que tem o maior, acho que personalidade dos cinco, né? Eu gostei como eles falam que, querendo ou não, todo o desejo humano acaba vindo de um pouco de egoísmo. Então não tem problema você ser egoísta em um certo ponto, né? Só que aí eu acho que deviam trabalhar um pouquinho melhor isso. Mas ok. O terceiro, o quarto reino que é apresentado é o reino de Toufu. E esse, ao contrário dos outros dois, né? O Shugodan e Shibana, que é meio europeu, esse vai ser baseado no Japão feudal. Shugodan é meio que o reino central que vai controlar os outros. Enixopa é o reino da alta tecnologia. E Shabana é o reino de cura e beleza, né? Inclusive a própria rainha é uma médica, né? Tofu vai ser o reino baseado no Japão feudal e que vai ter uma função de ser o grande celeiro desse mundo. Inclusive ele usa esse termo. É onde todas as plantas são cuidadas, tal, e vai criar o alimento ali para os outros reinos. O rei desse reino é o Kaguragi Jibozuki, que é interpretado pelo Sohaku. Sohaku é também um jovem ator ali, né? Que na filmografia ele já apareceu em Kamen Rider Zero One de 2020, né? E basicamente é isso, tá? Eu achei interessante esse rei, porque ele é um rei que ele acaba falando que para proteger o povo dele, ele não vai medir esforços e ele vai fazer qualquer coisa, inclusive sujar a mão. E ele vai, no episódio dele, mentir e enganar todo mundo ali.
inclusive mais de uma vez. Então é um rei que, inclusive nos outros episódios que ele aparece, né, no 5 e 6, obviamente, ele tem uma pegada meio de ser um mentiroso e tudo mais. Só que ele tem esse motivo, né? Você nunca sabe muito bem o que ele está planejando, o que ele vai fazer. Você sabe que ele tem uma proteção grande pelo povo dele e também pelo reino, que é o mote ali desse poder dele, dessa personalidade. Então eu gostei um pouco dessa relação sobre honra, que a honra na verdade está no vamos lá fazer o que precisa fazer e já era, né? E o último reino que vai ser apresentado é Gokan. Gokan é um reino gélido, não me pareceu nenhuma outra representação, tipo Rússia ou coisas assim, né? Porque é um reino prisão. Todos os habitantes ali são prisioneiros e a rainha de Gokan, né, é meio que uma juíza que cuida de casos de crimes internacionais ali. Então, todos os habitantes vão ser presos ali. Talvez a gente pode forçar ali, talvez, uma interpretação com aquela visão meio comum sobre, ou estereotipada sobre a Sibéria e coisas do tipo, mas acho que é forçar demais. É, a visão ali é justamente de um reino de prisioneiros, onde é mandado os prisioneiros dos 5 reinos, que é julgado por alguém teoricamente neutro, que é a rainha do reino. E essa rainha é a Rita Hanisuka, né? Que é a interpretada pela, vamos ver, Yuzuki Yarakawa, ou Yarakawa Yuzuki, né? Ela tem uma vida que não assistia muita ali televisão quando ela era criança, estava crescendo, mas ela acabou assistindo o Dom Brothers como referência quando ela foi escalada ali para esse tipo de série, né? Uh, Enfim, né? Vida que segue. Então você tem esses reis sendo apresentados, esses reinos com essas funções, cada um tem uma máscara ali, né? A gente tem o Yama tendo que mostrar que é um cara fodão para os outros não pisarem nele, já que ele é um rei de trabalhadores, né? A Rimeno que vai ter que ter essa máscara de eu sou super egoísta, só penso em mim, mas ao mesmo tempo pensa nos outros e fins, né? Só que a máscara dela é meio ela mesma, então queria ver ela interpretando ela melhor. O Kaguragi, ele tem essa máscara do cara super exagerado, bondoso e coisa assim, que na verdade ele é bem manipulador e mentiroso, então vamos ver, né? E a Rita, que ela é bastante séria no dia a dia, por causa que o trabalho dela, o reino dela é basicamente o trabalho, né? E em comparação, ela tem ela guarda ali uma questão meio fofa que ela meio que deixa guardado no quarto dela e que depois ela, quando sai do quarto, ela é outra pessoa, ela é bem mais séria e mais fixa, né? E durante esses 5 episódios e no sexto a gente tem uma questão do Hércules tentando tomar o controle dos Shungods e, lógico, dos reinos, enquanto os Bugnaraks aparecem. E os Bugnaraks, sendo bem sinceros, também são monstros com pegada de inseto, de artrópodes, né? Só que é um reino bem estereotipado ali de vilões. Eles monstros que vivem ali no meio humanoides, meio insetos que vivem no subterrâneo, estão subindo para destruir o mundo. Eles também têm um rei que estão um pouco se lixando pros servos dele, que é tipo, vocês morram, mas matem mais do que um ali, que tá tudo bem, enfim. E vamos ver como é que isso vai carregar as coisas. No quinto episódio, né, durante o ataque que eles fazem a Gokan, eles acabam pegando uma pedra, né? Em Tofu e em Gokan é utilizado o que eles chamam de outros deuses, né, ali, que são outro tipo de besouro, né, aquele com chifre, e em Gokan um escorpião, que esses, e ainda tem mais um, né? E esses 3 não seguiram os humanos. E eles vão dar um up a mais ali na batalha junto com os King Ogres.
Só que os Bugnarks, quando estão atacando o Goku, eles roubam a alma do escorpião. E no sexto episódio a gente tem uma reunião, porque também foi descoberto que o Gira, na verdade, ele é o irmão do Hércules. Agora ficou meio novela mexicana, né? O cara não sabia que era irmão, estava crescendo com crianças órfãs e tudo mais. E a gente tem essa pegada do irmão mais velho, o rei meio malvado que todo mundo gosta, mas na verdade é um filho da puta que tá querendo usar todo mundo. Ao passo que o Gira é um cara mais bondoso ali, que brinca muito com crianças e isso acaba ajudando ele a fazer as coisas, né? E se proclama rei do mal e tudo mais. Como ele foi descoberto como príncipe, né? Ele todo mundo meio que vai pra cima dele, vê quem que ele é, todo mundo já dá um é o príncipe, é o príncipe. Só que o Hércules quer reunir todo mundo abaixo dele, ele força isso, né? E a gente tem uma conclusão ali bem dramática em que os Bugnaraks tentam sacanear todo mundo, né, colocando bombas gigantes embaixo de cada reino, né? Enquanto isso, o Hércules utiliza alguma coisa que dá a ele o controle sobre o King Ogre, né, os outros Shun Gods, que já estavam formando aquele robô gigante. E ele bloqueia a transformação em certo momento dos outros reis, mas no final eles conseguem se transformar, não é? Só que termina o episódio com uma certa manipulação ali do Hércules para que todo mundo pense que o Gira é um grande vilão ali que está querendo destruir tudo, né? E o Hércules um grande herói. E ele no controle de todos os outros Shun Gods ali. Deu para ver que tem alguma alteração nos Shun Gods. Talvez tenha alguma coisa a ver com o controle que ele estava fazendo com aquele outro besouro lá que apareceu em um dos episódios, mas a gente não sabe ainda direito. Ele está com uma espada parecida com a espada dos outros reis, só que com uma lâmina dourada. E a gente sabe que nos próximos episódios ele já vai aparecer como uma transformação maligna ali, né? Com uma roupa prateada, muito parecida com a roupa vermelha ali do Gira quando ele se transforma. Mas é isso, a série ela tá bem interessante, ela me pegou bastante. O CGI tá bem melhor aproveitado do que no Dom Brothers, até porque não tem personagens de CGI normalmente, né? Você tem mais os fundos. E isso não me perturba tanto assim, mesmo quando aparenta ser aqueles fundos de PlayStation, né? E a trama começou ali, como eu falei, os 5 primeiros episódios tem a trama, mas é mais focado em apresentar os reinos e os personagens. E ao mesmo tempo, agora no sexto episódio, a gente retoma toda essa trama ali, não só dos Bugnaraks, mas do Hércules, e a gente vai ter dois vilões ali brigando pra ver quem é o maior, mais filha da puta, né? Enquanto todo um monte de gente sofre. Acho que é isso. Vamos acompanhar agora King Ogre e manter os episódios aqui com reviews semanais aí para evitar problemas para vocês. Então é isso, curtam, compartilhem e agradeço aí a força.